do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se galba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contaminam o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo governo humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Forte essa passagem aqui, né? Acho que vocês já estão entendendo o que a gente vai falar hoje um pouquinho, né? Acho que todo mundo já entendeu o que nós vamos falar hoje aqui um pouquinho, né? Fazer só o sinal aqui, todo mundo identifica, né? A língua, olha só como é interessante isso, né? Tiago separou uma porção da palavra para chegar ao coração daquelas pessoas daquele tempo, daquela época, né? A carta de Tiago é uma carta aberta para as igrejas, aberta para os gentios, aberta, ela não é uma carta específica como algumas cartas de Paulo, ela é uma carta plena. Então, ela transcendeu, como toda a Bíblia transcende épocas e tempos, né? Mas é incrível como fala tão atual nesse tema, né? Sobre a questão da língua, sobre a questão de como a gente se move com as nossas palavras. Por isso que no começo eu falei, né? Onde está a nossa alegria? Que às vezes são as pessoas que roubam a nossa alegria. As palavras que as pessoas liberam sobre a nossa vida, às vezes contrária à nossa vontade, contrária a algumas ações que a gente se move, da forma como a gente se move. Eu tenho aprendido que falar não é o problema, né? Comunicar não é o problema. A questão é como a gente comunica, como a gente fala, como a gente pede, como a gente agradece, como a gente dá uma direção. Isso tudo faz parte da comunicação e Deus nos fez exatamente semelhança dele, semelhança de sonhar, de falar, de planejar. Então é exatamente isso que a gente tem incutido em nós de Deus, né? A comunicação, a fala, somos os únicos seres que têm essa percepção. Alguns animais repetem algumas coisas, mas não tem, obviamente, né, essa questão racional que nós temos de falar, de abençoar, de encorajar uma vida, mas também, como o André acabou de ler, dessa mesma fonte, dessa mesma boca, né? A gente às vezes literalmente assassina alguém, trucida alguém por um ato que ela fez. Às vezes uma coisa tão pequena, como a própria palavra de Deus, né, fala, uma fagulha põe fogo num monte de coisa. Às vezes como a gente fala ou como a gente libera aquela palavra num momento, numa circunstância, num ato, literalmente taca fogo em tudo. E é muito interessante isso. Esse cuidado que a gente tem que ter, né? Com esse membro, como diz a palavra de Deus, tão pequeno retido né, entre o nosso corpo. Mas que põe todo o restante a nível tenso. Né? Deixa eu verificar só onde é que a André passou aqui que eu lembro. Olha só, o versículo 6. É exatamente onde a gente vai parar aqui, né? A língua é fogo. Olha só. É mundo de iniquidade, maldade, literalmente. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então,
A Bíblia fala que nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas ações e pelas nossas palavras. E hoje em dia não é só o falar, mas hoje em dia é o compartilhar, talvez até mais, né? Às vezes quando a gente não quer falar com uma pessoa, a gente não quer ligar para ela, não quer mandar uma mensagem rapidamente, a gente escreve um texto. Ou quando a gente quer se livrar daquela pessoa em alguma situação, se você não quer ligar, não quer falar com ela, você manda um texto. Hoje em dia a gente tem essa, não digo que seria uma vantagem, uma desvantagem, mas tem essa ferramenta. Ó, a Thaís quer falar. Diga lá, Thaís, manda bala, fala lá. Ou pior, a pessoa tá agoniada, precisando da sua ajuda, ela manda um textão, aí a pessoa manda assim, ó, só aquela mãozinha. Eu acho que aquela mãozinha do Satanás. Eu tenho horror a isso. Tá, pelo menos manda ok, obrigado, entendi, vou resolver. Mas, gente, mãozinha. A outra pessoa tá desesperada lá do outro lado. Eu não tenho. Eu falo assim, ó, eu já falei isso aqui no discipulado. Eu prefiro confessar a tentação do que confessar pecado. Tem certas coisas que eu não tenho, sei lá, estabilidade emocional para lidar. Uma delas é o WhatsApp. Então, o WhatsApp meu é muito restrito. Se mandar porcaria, eu bloqueio. Não quero saber nem quem é. Até marido. Não ligo para isso. Eu tenho horror. Mas, assim, é complicado isso, porque aí a pessoa tem que ver do outro lado. Quer dizer, talvez, às vezes, a pessoa escreve uma coisa, mas a pessoa do outro lado é uma Thaís da vida, que não tem estabilidade emocional para entender o negócio. Então, às vezes, não vale a pena nem escrever. Às vezes, vale a pena... eu tive um chefe que dizia assim, ó, que relacionamento se faz olho no olho. Sim. E isso ele falava para mim há 10 anos atrás, quando não tinha WhatsApp, né? Naquela época era ainda o início ali do Facebook, né? E as coisas de lá para cá pioraram muito. Então, ele falava muito para mim, ó, quer se relacionar? Quer resolver o problema? Vai lá conversar com o gerente do banco, olho no olho. Sempre falava isso muito. Hoje em dia isso se perdeu, né? Não é só dentro da igreja, em tudo, se perdeu muito, né? As pessoas não conversam mais. A não ser quando tá dentro de casa, que é obrigado a conversar. E aí, nesse negócio das mensagens, dá cada treta, eu já vi cada rolo, assim, até em grupo de igreja, aí um fala e o outro interpreta errado, aí já sai do grupo, aí já sai da igreja, e então fica assim, oi, tipo, em 5 minutos acaba com todo mundo. É exatamente, muito bem pontuado, Thaís. Vale todo esse comentário teu, é muito valioso pra gente aqui. E isso só confirma o que a gente acabou de ler, né? Aqui Paulo está falando, obviamente, da língua, porque claramente naquele tempo não tinha outra forma de comunicação, a não ser a carta escrita, mas que demorava muito tempo até chegar no seu destino. Hoje em dia a gente vive num mundo totalmente instantâneo, rápido, que em vez de responder um ok, a gente coloca uma mãozinha, em vez de ligar e resolver, a gente escreve uma mensagem. Não me coloque mais mãozinha. Mas eu já tive muitas experiências, a Thaís pontuou muito bem, eu já tive uma experiência que foi muito forte, dali pra frente eu marquei. Fui comunicar com a pessoa e mandei uma mensagem, alguém que caminhava no grupo, e a pessoa entendeu, mas tudo errado. A nível dela aí falar pro pastor que eu tinha saído grosseiramente com ela, coisa assim, e o pastor obviamente veio falar comigo, eu falei, pastor, tá aqui a mensagem. Eu falei, Leandro, deixa eu te clarear, né? O que você tiver que resolver, seja o âmbito que for, liga. Porque a comunicação depende de como a pessoa entende, como ela tá emocionalmente, tudo isso vai mudar. E isso se aplica exatamente no que a gente está estudando agora. A língua é exatamente isso, a forma como a gente fala é crucial, né? A comunicação ela precisa ser bem clara. Mas aqui o que Tiago está nos alertando, né, é para esse cuidado. Cuidado de quê? Que às vezes, em circunstâncias, a gente está fazendo a coisa certa, abençoando, usando ela da forma como Deus deseja, pela vontade dele, para abençoar, né, para trazer vida. Mas o que é muito assustador, o que é perigoso, é quase que instantaneamente mudar aquilo. Mudar aquilo. Em um momento a gente está abençoando e dali instantes a gente perdeu a estribeira e não é mais aquela pessoa que está ali. Entende? Isso é uma parte muito perigosa e preocupante que a gente precisa cuidar. Precisa cuidar. O que o Tiago está alertando aqui para a gente é falar assim, ó, não tem como uma fonte jorrar duas coisas. É impossível. Não tem como. Né? Ele até usa, se não me engano, usa umas palavras fortes aqui, né? A língua dos homens, nenhum homem é capaz de domá-la. É um mal incontido. É carregado de veneno mortífero. Olha que palavras fortes ele coloca para nossa consciência. Então, se a gente realmente não tiver
a nossa alma e o nosso espírito diante de Deus e movido pelo Espírito Santo dele, consciente, o que é consciente? A gente acordar e já estar consciente, Senhor, eu sei que hoje eu vou errar, eu sei que hoje eu vou fazer algo para desagradar teu coração, então já de arrancada nesse dia, assim é a minha oração, assim que eu me coloco diante dele, né? Só estou dividindo algo aqui. E me ajuda a me converter de novo nesse dia, Senhor. Eu quero me arrepender já de cara dos meus atos, porque eu sei que vou fazer coisa errada. Então vem, toma minha mente, toma meu coração, toma minha língua, toma tudo de mim, porque se deixar eu no controle, vai sair coisa errada. Então é algo que a gente precisa estar muito, muito consciente nisso, né? E é bem interessante que até o estudo aqui coloca que o fogo grego, era usado como uma arma antigamente na guerra. Tanto que o fogo, né, usado nas guerras, foi depois de Jesus ainda, por volta de lá pelo século VII, mais ou menos depois de Jesus, que se utilizava o fogo nas guerras. Então é bem interessante. Então ele faz essa alegoria, né, com a ideia do fogo. E se a gente não tomar cuidado, esse fogo queima as pessoas, a gente pode se queimar exatamente aí com essa ideia da língua, né? Como a gente pode combater essa forma de roubar nossa alegria através das palavras dos outros, né? Como a gente luta com essa situação, né? De alguém vir e falar alguma coisa de injúria contra nós, uma mentira, alguma calúnia, difamar literalmente, né? Como a gente lida com essa circunstância, com essa situação. Porque naturalmente, quando alguém vem fazer alguma coisa para nós ou fala, a nossa tendência é defesa. É natural. Isso já está incutido em nós. Então, sem perceber, quando alguém se levanta com qualquer circunstância, perguntando sobre algo, querendo saber explicação sobre algo, criticando alguma coisa sobre a nossa conduta, o nosso trabalho, naturalmente a gente já se põe para a guerra. Não tem, é natural isso. Mas a Bíblia ela dá uns outros caminhos. Ela nos direciona de uma forma diferente. Então, primeiro ponto aqui que é bem interessante, a gente vai encontrar em Filipenses 2, versículo 3. Quer abrir aí? Só para a gente passar por esse ponto aqui. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 2, versículo 3. A minha versão diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Essa é a nossa palavra. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha como é interessante aqui o que Paulo escreve. Haja com humildade, considerando que cada um, né, cada pessoa, é superior que a nós mesmos. Então a gente sabe, né, que aquela pessoa está errada com aquela colocação dela, com aquela mentira em alguns casos, com aquilo que ela está criando sobre nós, ou sobre alguma situação, mas a gente age com humildade. Não é você ficar aceitando tudo que se fala, mas é agir com humildade mesmo. É agir com humildade. E ele ainda cita, falando em situações, para não usar isso como vanglória. Quando a gente faz alguma coisa, contar ponto, querer ser reconhecido, é muito interessante. Então, o caminho que ele cita aqui é a humildade. Seja humilde. Nosso estudo fala assim, o apóstolo Paulo viveu sendo perseguido o tempo inteiro por todo tipo de pessoas, né? Mas ele protegia a igreja. Ele tratava as outras pessoas como totalmente superiores a ele. E ele era aquela pessoa que plantou essas igrejas. Ele é aquela pessoa que nutriu, né, cada um daqueles que caminhou ali. Tanto que a palavra de Deus fala que ele era o tutor, né? Ele sofria as dores de parto por aquelas pessoas. E aquelas pessoas criticavam ele. Aquelas pessoas falavam mal dele. Aquelas pessoas que estavam ali difamavam o evangelho, difamavam a pessoa dele, desconsideravam ele como um apóstolo. Então,
chegando no fundo da nossa mensagem, queriam de qualquer forma tirar a alegria dele. Mas a gente conhece a história de Paulo, né? A alegria dele estava totalmente centrada em Deus, em Jesus. Então a gente tem, né, a alegria do mundo, a alegria terrena, a alegria circunstancial, que ela passa por todo o âmbito de coisas. É claro que é gostoso ter uma roupa nova, um carro novo, uma casa nova, né, ter um bom sair para jantar, um lugar bacana, dar presentes, receber presentes, tudo isso é muito bom, né? Mas realmente isso é a plena alegria? A nossa alegria, ela está, já digo assim, ancorada nisso? É muito interessante, porque a alegria é uma característica do fruto do Espírito. Amor, alegria. Então, é algo que literalmente todo cristão, nós, temos que orar a Deus pedindo isso. Isso é muito interessante. Aí a pergunta, você e eu e você, temos orado pedindo isso? Temos orado pedindo a alegria do Senhor? Alegria para ver a vida da forma como Ele vê? A alegria que mesmo sendo injuriados, mesmo sendo caluniados, mesmo fazendo as coisas semana após semana para Deus, na casa de Deus, e sempre tendo alguém para criticar a gente que não se move em nada. Será que a gente consegue caminhar com essa alegria assim no nosso coração e na nossa mente? Dizendo assim, Senhor, eu não tenho que me vangloriar com nada. Eu não estou aqui para ser reconhecido. Eu não faço as coisas para ser reconhecido ou reconhecida. Eu faço porque eu entendo tudo que eu já recebi do Senhor. E o meu coração transborda, regozija, como diz a palavra de Deus, é gozo pleno de alegria, porque está na tua presença. É a minha alegria. Ontem o pastor Daniel dividiu, né? O Senhor é minha porção. E não é um pedaço. É tudo. Jesus é tudo. Ou Ele é Senhor em tudo na sua vida, na minha vida, senão Ele não é Senhor. Não tem como servir a dois, a gente sabe disso. Mas às vezes a gente faz planos na nossa vida sem Ele fazer parte disso. Às vezes a gente compra coisas e vende coisas sem perguntar para Ele, sem Ele fazer parte disso. Às vezes a gente assume relacionamentos, compromissos, cargos, funções na casa dele, sem mesmo perguntar para Ele isso. E às vezes a gente se frustra com algumas situações, porque realmente a nossa alegria não está nele. Né? A nossa satisfação não está nele. Nesses últimos dias, a palavra que tem falado forte no meu coração é uma palavra que a gente conhece, né? Muito conhecida, que é Romanos 12:2. Né? Não vos conformeis, né? Uma outra versão, né? Não vos amoldeis, não entre na forma desse mundo, né? Mas antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Aí tem um objetivo. Para que somente pela renovação da nossa mente, todo o cristão, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, assim poderá desfrutar, né? Ou receber, ou se mover pela boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Se não for pela transformação, a gente não vai entender o que Deus está fazendo. A gente não vai entender porque Deus está nos levantando. A gente não vai entender porque tanta luta, tanta provação, tanta situação. A gente não vai conseguir entender. E o que vai acontecer? Murmuração. Não tem alegria nisso. Não tem prazer nisso. Só tem reclamação, mas de novo, só eu para fazer isso? Sempre eu para fazer isso? A história a gente conhece. 40 anos um povo arrodeando. Às vezes eu e você podemos estar rodeando em circunstâncias, em situações, porque é exatamente isso. Não fazemos com a alegria que Deus espera que a gente faça. Quantas vezes você e eu, a gente já ministrou talvez no altar do Senhor, venha, traga com alegria. E quantas vezes isso é um rito. Né? A gente já separa em casa e leva, mas o coração totalmente bagunçado por inúmeras coisas. Às vezes estamos na casa de Deus com o coração todo bagunçado por muita coisa. Mas estamos no lugar certo, na presença de Deus. Mas a gente deixar Ele conduzir isso, né? Para que assim, na presença dEle, como diz a palavra de Deus, há plenitude de alegria.
Então Paulo coloca aqui a humildade como um ponto característico, né? Segundo ponto, ele está um pouquinho para frente, Filipenses 2:5. O que diz aí, amor? Filipenses 2:5. Mudou? Saiu? Filipenses 2:5. A minha versão diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, olha só, que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. É muito interessante nessa palavra, sentimento, que houve em Jesus. Nossa fé se torna verdadeira quando passamos da teoria para a prática. Homens e mulheres de verdade, com poder para viver, são os que passam por uma fé totalmente prática, como Jesus fez. Muito interessante, quando Paulo fala, tem o mesmo sentimento. Né? A forma de sentir de Cristo, a forma, né? Tem uma passagem que fala a mente de Cristo, mas aqui ele está falando exatamente sobre o sentimento. Jesus tinha tudo isso que eu e você experimentamos e sentimos na vida, na empresa, no casamento, com os filhos, na igreja, inclusive com Ele. Quantas vezes talvez você e eu já não brigamos com Deus por alguma situação? Movidas pelo sentimento, né? Pelo que a gente está sentindo. E somos feitos exatamente assim, a semelhança dele, um Deus que sente, um Deus que se comove, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem amor, né? Um Deus que é longânimo, um Deus que tem paciência, um Deus que perdoa e um Deus que cura, restaura e salva. Então, o segundo ponto é imitar esse Deus, se mover como Jesus se movia, sentir as mesmas coisas que eu e você sentimos. Se eu não estou enganado, acho que é Hebreus 5:8, que fala que Jesus aprendeu... Abre para nós, amor, só para mim não me equivocar na colocação. Um pouquinho para trás aqui, Tiago. Um pouquinho para trás. Hebreus 5:8, se não me engano, fala que Jesus aprendeu, se você quiser correr na tua Bíblia, ele aprendeu a se mover como eu e você. Ele aprendeu com o Pai. Hebreus 5:8. Se eu não estou enganado, é Hebreus 5:8. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só. Embora ele sendo filho de Deus, né, aquele que fez todas as coisas, né, o alfa, o ômega, a palavra, o início, né, ele precisou, muito interessante, aprender, né, aprender a obediência. Olha só como interessante isso, parece doido. O Filho de Deus teve que aprender a obedecer a Deus, mas já não veio de Deus. Ele precisou aprender como eu e você aqui na Terra. Porque se teve a coisa mais humilhante para o Senhor Jesus, né, é ele sair do trono de glória, sair da majestade dele, para se fazer homem. Igual a você, a mim, eu e você. Homem, humanidade, ser. Essa foi a maior humilhação. Para se tornar servo, né? E ainda foi descendo, né? Se a gente pegar Filipenses 2 fala sobre isso também. Aí, a gente vai correr a Bíblia aí, gente. Tem até uma canção que a gente canta que fala exatamente isso, Filipenses 2, né? Logo na sequência onde a gente está aqui. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, ponto 1, assumiu a forma de servo, desceu um pouco mais, tornando-se em semelhança de homens, a humilhação que eu falei, e reconhecido em figura humana. Desceu mais um pouco ainda. 6. Agora eu estou no 8. E a si mesmo se humilhou, se entregou a ele, né? Tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, é exatamente isso. Se humilhar. É ter o direito, mas abrir mão do direito. Ter a razão, mas entregar o bastão da razão para quem? Para Deus. Para o Pai. Então, eu não tenho ideia do que você tem passado esses dias. Eu sei o que eu tenho passado esses dias, né? Situações que a gente tem chorado diante de Deus, se rendido diante de Deus, falou, Senhor, move isso, Jesus, move isso. E às vezes dá aquele silêncio na resposta. A oração tem que ser invertida. Senhor, me dá forças para passar por isso. Me dá forças para romper nisso. Me dá forças para crescer nisso. Entender, como diz a tua palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Por quê? Porque tem um propósito de eu aprender a ser igual ao teu Filho Jesus.
de cada um de nós aprendermos a nos movermos iguais a Jesus. Ah, Leandro, mas daí é fogo, aí é difícil. Jesus é Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. Por quê? Porque ele precisou aprender a ser igual a eu e você e obedecer nas coisas que ele sofreu. Ele precisou aprender. E por que a gente cai na inocência? Eu vou usar essa palavra para não ser mais grosseira. Inocência de achar que a gente não vai sofrer com situações para aprender a crescer. Deus não nos quer crianças, né, a vida inteira. Ele nos quer ver como crianças, de coração puro. Porque dessas crianças é o reino. Essa semana a André teve um sonho que enfatiza muito isso, né? Uma pessoa adulta, ela viu quando criança, ela entendeu como a linguagem de Deus mostrando como Deus vê aquela pessoa, né? Ou como Deus vai salvar aquela pessoa. Daí eu levantei a pergunta para o André, como você imagina que vai ser no reino? Aí eu falei, a pergunta é um pouco complexa, né? Como você se imagina no reino? Você acha que você vai ter essa idade? Né? Que você vai ser assim, que eu vou ser assim? Tem um corpo glorificado em nome Glória de a Jesus. Deus. Magra! Glória a Deus. A gente já cria o nosso corpo. Ó, Deus, Magra. eu quero assim, beleza? Se não for assim, ó, dá uma trabalhada aí. Ai, Jesus querido. Mas é muito interessante essas coisas, né? Porque geralmente nisso vem vindo a nossa vontade, né? Prevalece a nossa vontade. É claro que a gente está em tom de brincadeira aqui, né? Mas lá no fundinho tem uma vontade. Não, lá no céu eu quero ser assim. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro ponto para a gente ir findando aqui. Efésios 4:32. Quem é bom, corre rapidinho para nós lá, Efésios 4:32. Volta um pouquinho para trás. Diz que é que leia? Pode ler, Thaís. Faz favor para nós. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então a deixa final é perdoar. A deixa final é agir como o Pai agiu conosco. Não teria motivo de nós estarmos aqui, nós nem estaríamos aqui, literalmente, aqui mais nesse tempo, nessa era, se não fosse pelo perdão de Deus, em Jesus Cristo. A graça é estendida para todas as pessoas, mas para nós que aceitamos, essa é a diferença. Nós somos o povo que aceitou o perdão de Deus. Literalmente isso. Não temos diferença nenhuma para o bandista, o hinduísta, para aquele que vai na macumba, para aquele que vai no bailão, para aquele que faz isso, não temos diferença. Somos todos regrados pela mesma graça. Estamos todos debaixo da mesma graça, iguais. Um mais ungido, um menos ungido, um mais santo, menos santo, não existe isso. Né? Nós somos aquele povo, aquelas pessoas que aceitaram o perdão de Deus. E aceitando o perdão de Deus, como diz a própria palavra, fomos recebidos, né? E temos o direito de sermos reconhecidos como filhos de Deus. A todos quantos o receberam, eles deu o poder, olha só que palavra maravilhosa, o poder de serem feitos. Não é para fazer para frente e nem trabalhar, é feitos filhos de Deus. Porque ele nos vê já na glória, ele já nos vê diferente. Quando a gente estava no casamento do Douglas e da Karine sábado, rapidamente veio nós estávamos falando sobre aliança, sobre o sangue, sobre estar junto com Deus. E rapidamente veio uma mensagem que, inclusive, eu ouvi do bispo isso, né? E ele estava junto comigo naquele momento. E a mensagem é que quando Deus, o Pai, nos olha, Ele nos olha através do sangue de Jesus. Então, isso é graça pura, isso é perdão. Então, quando Deus, o Pai, olha a Thaís, olha o Ju, olha a Lu, a Andréia, a mim, a todo aquele que aceitou o Filho dele, Ele não vê mais a gente dessa forma, né, que não tem nem como descrever que forma que é, né? Mas ele vê através do sangue de Jesus. Porque senão não teríamos, né, como nos aproximar dele. A palavra mesmo ensinou, né, que o véu se abriu, se rasgou. Então a gente pode acessar isso. Como ele pode vir, a gente pode acessar isso. Mas tudo é através do sangue. Então, a gente falou sobre essa aliança, sobre o sangue, né? Sobre esse amor, sobre esse perdão maravilhoso de Deus. Então, a gente acabou de ler
Sede uns para com os outros benignos. A benignidade é aquele amor profundo de Deus, que também é fruto do Espírito. Que é lá, em algumas versões, diz benevolência. É benigno. Tanto que às vezes a gente escuta essa expressão, né? Câncer maligno ou benigno. Então tá ali. É profundo, mas não faz mal. É muito interessante isso. Essa palavra é muito intrínseca ali naquela situação. Então a benignidade de Deus é que nos tá, é porque a gente está aqui. Por esse amor profundo dele, né? Incutido nas nossas vidas. E ele aguarda que a gente se mova perdoando uns aos outros. Com o detalhe, como também Deus em Cristo nos perdoou. Fechando aqui, né? Se a gente não viver isso, a gente vive a seguinte situação. A escravidão do ódio. Olha só. O tronco que o ódio leva. Mas o perdão nos leva ao trono da graça de Deus. Olha só como é que é isso. Muitas pessoas não vivem só no sentimento, vivem no ressentimento. Olha só como é que é isso. Ressentimento é o quê? É alguma mágoa, é uma raiz de amargura que, como a Bíblia diz, raiz de amargura é pecado. Alguma coisa que já está lá intrínseca dentro da alma, que ela não curou. Então, cada vez quando passa naquilo, ela tem um ressentimento daquilo. Aquilo volta de novo. Então, o que Deus quer fazer? Quer ser senhor daquela situação. Senhor daquele quadro, aquela situação, né, que aconteceu ali. Né? Ninguém vive mais aprisionado do que aquele que apela para o sentimento da vingança. Olha como é interessante isso, né? Perdoar nos dá liberdade. É perdoando que a gente é livre. E somos livres. Para fechar nossa frase aqui, quando a gente começou a estudar lá no comecinho, para frear a sua língua e a minha língua, dê a Deus o controle completo e pleno do seu coração e do meu coração. Amém, gente querida? Amém. É uma mensagem muito conhecida, né? Mateus não perdoe, Tiago 3, mas a gente foi pincelando um pouquinho, né, em cada ponto, a importância da gente ser humilde, buscar imitar Jesus e perdoar. Assim a gente consegue combater de forma certa, né, a língua maldosa que às vezes vai se levantar, né, contra nós. Mas se eu não me engano, está em Isaías, eu não me lembro qual a passagem, não sei se é Isaías 58, se não me engano, fala que toda língua, deixa eu até verificar se é isso, em juízo nós a condenaremos, se não me engano é algo assim. Vamos verificar, que hoje estamos na palavra de Deus. Vamos... Se não me engano, amor, se você encontrou aí... Aonde? Em qual versículo? Acho que quase no 59, se não me engano. Deixa eu achar na minha aqui, só pra gente concluir. Deixa eu ver. Eu achei 58. Deixa eu achar aqui, ver se é isso aí. Só pra gente poder fechar. Não é. Eu confundi aqui a passagem. Mas enfim. O que você está procurando exatamente? Não, desculpe, não é Isaías 54, versículo 17. É muito conhecido, só que eu acabei confundindo o endereço. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo. Olha só quando que a gente vai combater isso aí. Em juízo, por quê? Porque os salvos julgarão. Os salvos julgarão com Jesus Cristo. Ok? Toda língua que usar contra ti em juízo naquele dia, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, se nós nos movermos em Deus, nos movermos em Cristo, julgaremos o mundo, e toda língua que se levantou contra nós, nós a condenaremos. Olha que palavra poderosa. Faz uma reviravolta de épocas e momentos, mas traz a palavra certinho. Errei endereço, mas acertei a palavra. Essa é a resposta para aquela pergunta que às vezes as pessoas... Eu já fiz muito essa pergunta, hoje eu não faço mais, mas assim, nossa, fulano só fala mal de todo mundo, falou de mim, destruiu minha reputação, ou alguma coisa assim, e nada acontece com ele. É porque tem coisa, assim, tem um... Eu estava falando com a mãe esses dias, o jantar junto, a gente tá ainda até, tem um hino antigo, que é do grupo Logos, que diz assim, nenhuma condenação.
Essa condenação é perdão de pecados, mas não significa necessariamente que as consequências dos nossos erros a gente não vai pagar. Então, às vezes acontecem algumas coisas aqui em casa, e a mãe fala assim, você está pagando sua língua. Eu sempre fui muito linguaruda. Hoje eu sou menos um pouquinho por causa de Jesus, né? Mas eu sei quem eu sou. Então, assim, eu já paguei muito, mas tem gente que não paga, que dá tudo certo. E a pessoa fica assim, ó, Jesus, mas eu tento fazer as coisas certas, mas para aquela pessoa ela nem tenta e nada acontece. Mas é que tem coisas que é só lá. Depois, no juízo final, que vai ser julgada, que ela vai ser próspera, vai dar tudo certo, né? Depois lá vai fazer festa. Aliás, a festa não vai acontecer no juízo final, né? Essa é a questão. Sobre aquela pergunta que você fez no início, sobre que rouba a sua alegria, na verdade, assim, eu estava conversando esses dias, aliás, esses dias não, acho que foi no discipulado passado, eu estava falando sobre ter um olhar além do alcance, porque Jesus não quer que a gente seja herói, ele quer que a gente não peque, essa é a verdade. Então, as pessoas, se a gente sabe que as pessoas vão nos magoar, ou que a gente pode causar mago àquela pessoa, se for possível, a gente tem que evitar. As pessoas confundem muito o amor, né, fraternal com a convivência. Na verdade, eu assisti uma pregação que diz que você não é obrigado a conviver com ninguém, exceto o cônjuge. Cônjuge, como diz aquele pastor, bota a sazão e engole esse sapo. Cônjuge é outra coisa. Porque, assim, tem situações, a gente tem uma situação aqui em casa que no sábado, acho que a partir de sexta-noite, né? A partir de sexta-noite, tudo que pode dar errado, dá errado. Antes era no domingo, porque o culto era no domingo. Agora, como o culto é no sábado, a partir de sexta-feira, a partir de 6 da tarde, começa. Então, assim, por sexta-feira, a gente evita não sair de carro. O Juliano, agora, nesses 2 finais de semana, como foi usado o celular dele para gravar, ele já não levava o celular para o trabalho na quinta, já ficava trancado dentro de casa. Porque tudo que é para dar errado, dá errado. Mas aí tem a questão das pessoas. A gente não encontra com muitas pessoas, mas eu sempre falo, eu não tenho medo do diabo, eu tenho medo dos enviados dele. Então, a gente andou recebendo uma visita aqui, e na hora o Espírito Santo falou comigo, ó, fica longe. E não era nem porque ela fala, mas é porque ela é uma pessoa que está desviada do caminho do Senhor, e ela fala demais, e eu sou a linguaruda. Para ela falar uma coisa e eu dar uma, é muito rápido, vai no automático. E aí tem um versículo que fala sobre isso. Eu gosto muito desse versículo, ele está lá em Tito, é um livro que quase ninguém lê, bem pequenininho. Em Tito 3,10, 3,10 ele diz assim, ó, ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. Aí eu tenho uma outra tradução que fala assim, ao homem herege, após a primeira e segunda demonstração, evita-o. Porque assim, não é falta de amor, você ama aquela pessoa, você ora para aquela pessoa, você quer aquela pessoa, mas às vezes tem pessoas, por exemplo, que eu tenho orado, falando assim, ó, Jesus, atravessa profetas na vida daquela pessoa para falar de Jesus para ela voltar para os caminhos do Senhor, porque comigo não adianta, não funciona. Então, às vezes, para não pecar, ou para a gente não ser justamente o instrumento do pecado, né? No meu caso, eu não tenho muito medo do que as pessoas falam, eu tenho medo do que eu falo para as pessoas. É um perigo. Então, fica longe. Então, aquela coisa, a pessoa chegou, oi, tudo bem, fecha a porta, e eu sei que nós saímos para o culto, acho que é 2h30, né? 2h30 a gente saiu de casa. A gente chegou na igreja às 3 horas. Por quê? A gente queria fazer algumas coisas, mas é mais para não correr o risco de pecar. Amém? Então, assim, é uma coisa que a gente... É uma coisa importante. A gente já sabe... Esse mês agora, o Juliano tomou uma atitude radical. Ele excluiu o Facebook dele. Eu tô louco para fazer isso também, mas tô vendo como fazer tecnicamente para poder administrar a página da igreja e uma página minha sem ter o perfil. Por quê? Porque para ele, aquilo lá virou fonte de nada, né? É aquela coisa que não chega a ser, não é nem benção nem pecado, é o nada, é o que você perde tempo ali, né? Tipo, só vê porcaria. Então, para quê? Né? E fora que ainda abre portas para esses homens hereges. Então, é uma coisa assim, interessante, porque a gente não precisa necessariamente ser roubado da alegria, se a gente já sabe que aquilo vai roubar a alegria. Sabe que vai dar problema? Não vai. Sabe que vai ter aquela pessoa? Não faz, evita. Né? Sabe que naquele lugar tem pessoas que vão tirar sua alegria? Não vai naquele lugar. Dá para fazer isso, é possível.
Como a pastora Isabel sempre fala, eu gosto muito dessa frase, a pastora Isabel, que era pastora aqui na Metodista da Corda, está licenciada agora, ela diz assim, ó, que Jesus, ele transforma o nosso coração, mas ele não rouba o nosso cérebro. Os neurônios estão todos lá. É para usar. Jesus fez para usar. A gente tem que usar, né? Isso é uma coisa importante. Então, eu gosto muito desse versículo de Tito, porque eu sempre lembro disso, ó, não faz, né? Fica longe. Então, a gente tem uns negócios assim, que a semana que vem a gente vai ter que visitar uns parentes, já tá vendo, ó, vamos chegar a tal hora para sair tal hora, sabe? Que a gente sabe que aquela pessoa vai falar isso, sabe? Aquela contornar para não acontecer o pecado. Mais ou menos isso. Mas é isso mesmo, Thaís. É isso mesmo. Tem um versículo muito conhecido da palavra de Deus que diz assim, né? Orai e vigiai. Eu costumo falar assim, né? Jamais, obviamente, né? Quem sou eu para querer mudar alguma coisa, mexer alguma coisa? Mas para mim, para eu, Leandro, eu utilizo assim, orai e muito mais vigiai. Porque a gente não tem como ficar o tempo inteiro orando, né? A gente tem a determinação da palavra de Deus, orar sem cessar, né? Em Tessalonicenses. Mas é óbvio que não funciona assim, a gente não consegue estar 24 horas de joelho orando. Mas o que ele está falando é estar em conexão com Deus. Está em conexão com Deus. Esteja orando por toda e qualquer situação. Então é mais ou menos isso, né? Vai na casa de alguém, já ore antes. Vai resolver, já ore antes. Esteja sempre nessa situação, mas muito mais vigilante. Vigilante, né? Então é isso. A gente sabe, como você citou, Thaís, o que rouba a nossa alegria. Mas a nossa falta de vigilância, né? E aí eu uso, né? E parabenizo você, Ju. Fique firme nessa postura tua. Fique firme de excluir algumas coisas. Eu já digo que isso é coragem. É coragem. Assim, decidir algumas coisas na tua vida. Porque a gente vive inserido num mundo secular. Essa é a verdade. Aí, de novo, Romanos 12, tá vendo? A gente vive nesse mundo. E sem perceber, a gente vive um mundanismo nesse mundo inteiramente nas nossas vidas, né? Eu não estou falando isso condenando quem usa de forma alguma. Eu só estou dizendo assim, estou te parabenizando porque foi uma decisão sábia. Permaneça firme nessa decisão. Né? E os frutos você vai colher. No seu tempo, da sua maneira, da sua forma, você vai colher. Então, é assim mesmo. E só para concluir aqui, fechar esse tempinho, a gente já está fechando nosso horário. Eu não sei se vocês já leram, mas esse livro é um livro muito conhecido e fala com esse tema que a gente está falando, né? Que é da língua, essa situação, das pessoas falarem, da ofensa, né? Que é A Isca de Satanás. É um livro muito conhecido, né? Do John Bevere. Se alguns não leram ou se leram, eu assim estimulo, desafio. Leia de novo. Esse livro fala muito sobre a ofensa, sobre como as pessoas assim se levantam contra outras, como ofendem, e como a ofensa mal entendida, né, ou arraigada no coração, cria uma raiz de amargura e aquilo vira uma bagunça. Assim, é catastrófico o que acontece. Então, o livro é muito bacana. É bem legal, e fala desse tema aí que a gente tá pontuando aqui, né? Maravilha, gente, pra gente não se estender mais, bateu bem certinho 8h30 nosso horário aqui. A semana que vem a gente tem nosso último encontro do discipulado desse ano, o pastor Daniel conduz, e daí a gente entra nesse período de recesso do discipulado. Não significa que a gente não vai poder criar alguma sala de estudo, alguma coisa assim, né? Mas daí o tema é mais aberto e a gente, entre nós, se organiza e faz. É totalmente possível. Só que aquele estudo, né, de quarta-feira, característico das 7h30, não vai ficar mais no compromisso da agenda da igreja. Beleza? Só para poder esclarecer para vocês. Eu creio que vocês sabem, né? Mas só para pontuar aí. Tá bom, gente? Alguém tem algum pedido de oração específico para a gente fazer nesse tempo agora? Ju, Thaís, Lu? Tem? Tá tranquilo? Só pergunta que a gente sempre finaliza fazendo um pedido de oração, né? Eu quero que você ore pelo pai da Cris. Como é que tá o quadro dele? Tá piorando? Tá ruim? Tá ruim. Tá do mesmo jeito. Vamos orar por ele também. Seu Sérgio. Gente, com certeza alguma coisa a gente sempre tem para apresentar para Deus, né? Mas, enfim, só perguntei, de repente alguma coisa mais pontuada, alguém quisesse citar aí, né? Senão a gente vai estar orando e o Senhor vai estar se movendo a nosso favor, com certeza. A gente quer apresentar aqui a vida do seu Sérgio, é isso, né, irmão? Isso. É pai de uma irmã nossa que caminha no Bacaxiri. Ele está com um quadro bem delicado, quase irreversível. O Senhor tem todo o poder, mas é praticamente irreversível
de câncer. Já tomou conta do intestino, está retornando tudo. É bem delicado. Então, a gente ora por ele e pela família toda nesse tempo. Amém, gente? Vamos orar então? Pai amado, Deus querido, queremos lhe agradecer, Senhor Deus, por esse tempo separado que o Senhor determinou para as nossas vidas. Te louvo, Senhor Jesus, pela vida da Thaís, pela vida do Ju, pela vida da Lu, pela vida da Andréia, pela minha vida, pela vida de todo o teu povo, Pai, da Igreja da Fazenda Rio Grande, da Fazenda Rio Grande, do nosso estado, do nosso país, do nosso globo, porque a terra é do Senhor, todas as pessoas pertencem ao Senhor. Então nós aqui estamos orando, intercedendo e clamando pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão sobre todas as vidas. E pedindo que a luz do que nós estudamos aqui, Pai, se faça verdade na nossa vida. A Bíblia não tem sentido só de lê-la, ou de ouvir ou decorar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ser vivida. Então nós pedimos que em nome de Jesus, o que nós conversamos aqui, a que nós sejamos mais humildes, para que nós possamos viver e aprender conforme o teu Filho Jesus aprendeu. Que nós possamos perdoar conforme somos perdoados do Senhor. Seja vivo nesses dias aos quais o Senhor vai nos proporcionar viver. Que essa lição seja marcada com o teu Espírito Santo na vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. E nós oramos, Pai, apresentando a vida do Senhor Sérgio, é teu filho, que está, Pai, num leito de hospital, carecendo do teu milagre, Senhor Jesus. Os médicos desenganaram, já está numa ala que não tem mais o que fazer. O Senhor é aquele que dá a vida, o Senhor é o dono da vida. Se tem propósito do Senhor ainda na vida dele, Pai, em nome de Jesus Cristo, desce com o teu fogo santo, com tua mão de poder e glória e faz um milagre sobre a vida dele. Glorificamos o teu nome porque o Senhor tem esse poder. Se não, Pai, se for a tua vontade de resgatar e levar o teu servo, ele conheceu a tua palavra. Ele teve a oportunidade de caminhar diante do Senhor. Então, Pai, leva ele, Senhor Jesus. E leva o conforto do teu Espírito Santo para aqueles que ficam, porque a vida permanece. E o Senhor é o dono da vida, o Senhor dá a vida e o Senhor leva a vida. Oramos, Pai, colocando a fé no Senhor. Qualquer decisão que o Senhor tomar, nós só podemos dizer amém. Então pedimos a tua intervenção divina, Pai, sobre a vida dele. E apresentamos todas as nossas causas, todas as nossas necessidades. Realmente somos carentes do Senhor. Toma conta do nosso coração, da nossa vida, dos nossos casamentos, daqueles que são casados. Toma conta, Pai, dos nossos sentimentos, toma conta da nossa vida financeira, toma conta da nossa casa, da nossa família, toma conta da igreja que é do Senhor. Apresentamos tudo diante do Senhor. Apresentamos a vida do pastor Daniel, da Jerusa, dessa família. Senhor Jesus, traga a restauração plena da saúde na vida dele, na vida do Danielzinho, na vida deles, Pai, que estão lutando contra essa situação do vírus. E na vida dos demais que também estão vencendo e lutando contra isso. Traz o teu Espírito Santo, soprando a paz que excede todo entendimento. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite. E pedimos que ainda hoje o Senhor continue a falar nos nossos corações. E já desde então apresentamos o nosso final de semana. Como diz a Thaís, para que nada venha atrapalhar o teu mover, o teu agir no meio do teu povo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.